Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena cidade de Riverside, as tardes costumavam ser calmas, quase pacíficas, com o sol lançando sua luz dourada sobre as ruas de paralelepípedos e o Parque Central. Mas essa calma era apenas uma ilusão. Por trás das fachadas tranquilas, preconceitos e julgamentos precipitados se infiltravam na mente de alguns moradores. Entre eles estava Tommy Richardson, um policial conhecido por sua arrogância e racismo latente, que patrulhava despreocupadamente, convencido de que sempre via a verdade, onde só havia sombras. Sentada num banco de parque, Evelyn Jackson, uma mulher negra de 72 anos, alimentava os pombos em silêncio. Sua vida fora repleta de lutas silenciosas e sacrifícios pela família. Seus olhos carregavam uma sabedoria forjada por anos de coragem e perseverança. Contudo, naquele instante, tudo que ela havia refletido nos olhos de Tommy era suspeita. Um simples gesto, oferecer migalhas aos pássaros, seria suficiente para despertar em Tommy um medo irracional e uma fúria cega. Ele se aproximou abruptamente, algemas na mão, e ordenou: "Senhora, a senhora vem comigo." Evelyn, trêmula mas digna, tentou protestar. "Mas policial, eu não estou fazendo nada de errado." Suas palavras se perderam no ar quente de Riverside. Ela ainda não sabia que aquele incidente, por mais insignificante que parecesse a alguns, desencadearia uma série de eventos que revelariam não apenas o racismo latente de um homem, mas também a força e o poder daqueles que ele subestimou. Nos bastidores, nas sombras das ruas, Marcus Jackson, seu filho, um renomado advogado e defensor dos direitos civis, logo chegaria. E com ele o confronto que faria Tommy se arrepender de seu julgamento precipitado e de sua arrogância. Naquele dia, o Riverside Park nunca mais seria o mesmo. E para Evelyn, mais uma vez, a dignidade e a justiça seriam postas à prova. O sol ainda estava alto no céu quando Tommy Richardson caminhou até o banco do parque onde Evelyn Jackson estava sentada. Seu rosto estava fechado, seu olhar inquisitivo. Ele via em Evelyn não uma velha inocente, mas uma ameaça imaginária. "Senhora, levante-se e siga-me imediatamente", disse ele em tom autoritário. Evelyn, surpresa e tremendo, sentou-se lentamente. "Mas, eu não estou fazendo nada de errado, policial. Estou apenas alimentando os pombos." Tommy não respondeu. Sem sequer ouvir sua explicação, algemou-a. Os transeuntes paralisaram, alguns chocados, outros intimidados demais para intervir. Uma senhora idosa, parecida com Evelyn, aproximou-se timidamente. "Tem certeza de que precisa fazer isso?" perguntou ela em voz baixa. Mas Tommy a ignorou. Evelyn foi levada para a viatura. Cada passo era como um golpe de humilhação. Ela tentou manter a cabeça erguida, mas as lágrimas corriam apesar de seus esforços. Dentro do veículo, Evelyn murmurou para si mesma: "O porquê eu? Por que sempre eu?" Enquanto isso, em outra parte da cidade, Marcus Jackson, seu filho, estava em uma reunião com clientes. Um telefonema inesperado lhe causou um arrepio. Um vizinho em pânico lhe contou que sua mãe acabará de ser presa sem motivo. O coração de Marcus afundou. Ele sabia como alguns policiais podiam ser injustos, mas jamais imaginara que sua mãe pudesse ser submetida a tamanha humilhação. Em poucos minutos, Marcus já estava em seu carro, a tensão aumentando a cada quilômetro percorrido. Ele sabia que ao chegar à delegacia, não se trataria apenas de libertar sua mãe, teria que confrontar um sistema e um policial cegos por seus preconceitos. Ao chegar à delegacia, Evelyn foi conduzida a uma cela fria e impessoal. As grades de metal pareciam esmagar sua dignidade. Mesmo assim, ela permaneceu de pé, com o olhar fixo na porta, aguardando Marcus com paciência e coragem. Ela sabia que seu filho jamais desistiria e que a justiça acabaria sendo feita de um jeito ou de outro. A brisa fresca da noite agitava as folhas pelas ruas de Riverside enquanto Marcus Jackson estacionava seu carro em frente à delegacia. Seu coração estava acelerado, mas seu rosto permanecia impassível. Cada passo que dava em direção à entrada era repleto de determinação. Ele sabia que sua mãe, Evelyn, havia sido presa injustamente e que cada segundo atrás daquelas grades era um segundo a mais do que o necessário. Lá dentro, Tommy Richardson estava sentado atrás da mesa principal, organizando papéis como se nada de importante estivesse acontecendo. A princípio, ele não notou o homem que entrou, mas quando ergueu os olhos e viu Marcus, sentiu o sangue gelar. O homem à sua frente não era um estranho. Era Marcus Jackson, um advogado respeitado e defensor dos direitos civis, filho da velha que ele acabará de prender sem motivo. Marcus deu um passo à frente com calma, mas seu olhar penetrante não deixava dúvidas sobre sua raiva.
Senhor Richardson, o senhor está cometendo uma grave injustiça. Minha mãe não infringiu nenhuma lei e o senhor a prendeu sem motivo. Tommy engoliu em seco. Sua voz trêmula denunciava uma mistura de surpresa e vergonha. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Marcos aproximou-se ainda mais, impondo sua presença e estatura. Prender uma mulher de 72 anos por alimentar pombos? Você chama isso de fazer o seu trabalho? Você humilhou minha mãe na frente de dezenas de pessoas que passavam por ali. Um colega de Tommy, que conhecia Marcos há muito tempo, falou em voz baixa. Tommy, é Marcus Jackson. Você sabe muito bem quem ele é. Tommy sentiu o rosto ficar vermelho como um pimentão. O medo o invadiu. Ele finalmente compreendeu a magnitude do seu erro. Havia prendido a mãe de um homem influente e respeitado em toda a cidade. O que ele considerará um simples ato de justiça estava agora se revelando uma humilhação pessoal monumental. Entretanto, Evelyn, através das grades de sua cela, avistou seu filho. Uma sensação de alívio a invadiu, mas ela permaneceu digna, com o rosto repleto de força e calma. Marcos inclinou-se para ela e sussurrou. Não se preocupe, mãe. Eu não vou te deixar sozinha. Você vai sair daqui. Tommy, agora plenamente consciente da magnitude de seu erro, baixou o olhar. O confronto mal havia começado, e ele entendia que esse erro o assombraria por muito tempo. Ele teria que enfrentar não apenas a ira de um filho, mas também as consequências públicas de seus atos. A delegacia ficou subitamente em silêncio. Todos os policiais pareciam sentir a tensão no ar. Tommy Richardson sentiu o coração disparar, incapaz de encarar o olhar calmo, porém implacável, de Marcus Jackson. O homem que ele pensava poder intimidar com seu uniforme e autoridade agora o encarava com um poder silencioso e formidável. Você tem noção do que fez? Perguntou Marcus com a voz baixa, mas afiada como uma faca. Eu pensei, gaguejou Tommy, incapaz de formular uma desculpa válida. Marcus avançou novamente, sua figura imponente amplificando a vergonha do policial. Vocês prenderam minha mãe. Sem motivo algum. Vocês a humilharam na frente de testemunhas. Vocês cometeram um ato puro e simples de racismo. Nesse momento, outro policial interveio com um tom hesitante. Tommy, este é Marcus Jackson. Sabe, o filho da senhora Jackson, o advogado que defendeu tantas vítimas de injustiça. A verdade atingiu Tommy como um raio. Ele não só havia prendido uma senhora idosa inocente, como também humilhado a mãe de um homem influente e respeitado na comunidade. O medo se transformou em pânico. Ele sabia que aquele ato não ficaria impune. Suas mãos tremiam, seu rosto estava vermelho como um tomate. Cada segundo que passava olhando para Marcus o lembrava da magnitude de seu erro. Do outro lado das grades, Evelyn Jackson observava o filho com orgulho e uma calma impressionante. Ela havia suportado a humilhação com dignidade, e agora a força silenciosa de Marcus assumia o controle para restaurar a justiça. Minha mãe está imediatamente libertada, declarou Marcus de forma categórica, sem deixar espaço para negociação. Gaguejou Tommy, incapaz de argumentar. Evelyn saiu da cela, amparada pelo filho, com os ombros eretos apesar do sofrimento. Os policiais presentes permaneceram em silêncio, cientes da lição que a colega acabará de receber. Tommy, por sua vez, percebeu que havia chegado ao fundo do poço, sua arrogância e seus preconceitos haviam sido expostos, e ele jamais esqueceria o olhar de Marcus. Uma mistura de raiva, decepção e uma força silenciosa. O choque da revelação não se limitou a Tommy. Toda a comunidade logo sentiu o impacto dessa injustiça exposta, e os murmúrios sobre o incidente se transformaram em uma lição clara. O racismo e a discriminação sempre têm um preço, e esse preço pode ser imediato e devastador. A delegacia de Riverside mergulhou num silêncio pesado. As paredes pareciam absorver a tensão do momento, e todos os policiais presentes sabiam que o que acabavam de presenciar ficaria gravado em suas memórias. Tommy Richardson, antes tão seguro de si e de sua autoridade, agora estava paralisado de vergonha. Sua arrogância fora destruída num instante pela mera presença de Marcus Jackson e pela dignidade inabalável de Evelyn. Marcus aproximou-se do filho e sussurrou para a mãe. Não se preocupe, mãe, você está livre agora. Evelyn esboçou um leve sorriso, mas em seus olhos brilhava a força de décadas de resiliência. Ela respirou fundo e saiu da cela de cabeça erguida, como se quisesse mostrar a todos que, apesar da humilhação, sua dignidade permanecia intacta. Tommy deu um passo à frente desajeitado, com a voz trêmula. Eu sinto muito. Mas as palavras pareciam vazias, incapazes de apagar a humilhação que ele havia infligido. Marcus, implacável mas justo, respondeu calmamente.
Suas desculpas não são suficientes para desfazer o que você fez, mas agora você tem a oportunidade de aprender. Que este dia sirva de lição para você. Os murmúrios dos policiais confirmaram que aquele dia seria lembrado. A injustiça fora flagrante, mas a verdade e a justiça prevaleceram no fim. Evelyn, de mãos dadas com o filho, saiu da delegacia, seus passos firmes ecoando como um símbolo de força e resiliência. Lá fora, a luz do sol poente banhava a rua Riverside, como que para marcar o fim do calvário. A velha mulher negra, humilhada mas invicta, e seu filho protetor e determinado, haviam lembrado a todos que a dignidade e a justiça jamais poderiam ser completamente sufocadas. Quanto a Tommy Richardson, ele permaneceria assombrado por aquele dia, pelo olhar de Marcos e pela força silenciosa de uma mãe injustamente presa. Uma lição amarga mas indelével. O racismo e a injustiça sempre têm um preço, e podem atingir mais cedo do que se espera.